Rodolfo, eu quero saber o seguinte agora, né? Com relação à guerra na Ucrânia, o que o pessoal está falando aí? Como é que você está vendo o posicionamento dos BRICS? Que você pode sentir lá? Porque a gente está tendo oportunidade aí, gente. Vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Vocês estão tendo uma oportunidade de conversar com alguém, primeiro, que são os dois pioneiros de livro da guerra da Ucrânia no Brasil. Não acho que nem só no Brasil, talvez no Hemisfério Sul. O livro que vocês escreveram sobre a guerra na Ucrânia, acho que o primeiro foi de vocês. Eu não ouvi falar de outros países do Hemisfério Sul que tenham publicado esse livro. E, quer dizer, o Rodolfo e o Ricardo são especialistas no assunto de Ucrânia e estiveram que eu considero o fórum mais importante desse semestre aqui. Ô Rodolfo, o que você ouviu lá de Ucrânia? Como é que você sentiu o clima? No fórum, propriamente, não se falava. Os outros países não tocavam nesse assunto. Mas vamos falar da percepção das pessoas que estavam lá, né? Vamos falar assim do que os russos diziam. Primeiramente, coesão nacional. Segundo, idolatria a Surovikin. Isso a gente já tinha falado nas nossas lives. Terceiro, muita expectativa e esperança de Andrei Belousov, novo ministro da Defesa, tido como muito competente, muito capacitado, é um keynesiano, precisamos aqui destacar, é um keynesiano. Críticas à corrupção anterior do alto comando. Outro ponto, uma dificuldade sentimental e cultural de entender a guerra em relação ao ucraniano como inimigo. Porque nós aqui nas nossas lives, já em 2022, a gente falava estou falando parte das razões que explicam essa abordagem de contenção da Rússia na Ucrânia, é porque todo russo tem um familiar lá. É impressionante. A doutora Bárbara, a avó dela está enterrada em Lvov. A bisavó dela está enterrada em Lvov. Então o componente psicoemocional disso é muito forte. 80% do Estado-Maior da Ucrânia pré-guerra se formou na Rússia. Vocês têm noção disso? Dessa informação? Então é algo assim muito impactante, muito sensível. Então vem muita guerra como uma guerra de procuração, intensificada, alimentada, impulsionada pelo Ocidente. Culpa o Ocidente por isso, fundamentalmente. Consideram o desejo, claro, né, de acabar, mas acabar nos termos da Rússia. Pode esquecer, acabar do jeito que está agora. Não. Ninguém vai querer ter paz se não for criar aquela buffer zone para impedir os ataques a Belgorod, se não eliminar na cabeça deles os neonazistas, se não tirar o Zelensky, se não colocar um regime que garanta a neutralidade da Ucrânia de vez perante a OTAN. Não vão aceitar qualquer perspectiva que seja diferente nisso. O sentimento em relação a perdas, que todo mundo fala, mas essa está dizimado. Aí é que está, a gente tem que ter trabalho de campo para poder verificar. Só vai para lá contratado, que assina contrato. Então só vai voluntário. Grosso modo, é triste falar, mas é o que acontece com nós, policiais aqui no Brasil. Fez o concurso, morreu em confronto, todo mundo fica triste, mas a vida que segue. Por quê? Porque foi voluntário, é a gente que quis fazer o concurso. Mesma coisa para quem vai para a Ucrânia. Camarada assina o contrato, salário é em torno de $3.000, $2.850 por mês, só que ganha carro, ganha subsídio de habitação, indenização diferenciada para a família, indenização para si, né, se ficar amputado, ferido, em determinada escala de gravidade, realocação no mercado de trabalho com prioridade, e se morrer, a indenização é muito alta. E, consequentemente, quem vai? Pessoas de cidades rurais, pequenas, nacionalidades russas do Urais, da Sibéria, do norte do Cáucaso. O moscovita não está nem aí para isso. Não está nem aí, se solidariza, estamos torcendo,
mas está pensando na rotina dele, no dia a dia dele, não está vinculado psicologicamente ao que está acontecendo lá. Os ataques de drone, é um ou outro que passa e causa um estrago, mas não impacta ninguém. Não impacta ninguém. Aí, os ataques às terminais petrolíferas de refinarias. Tem empresa lá que produz a substituição dos equipamentos que são danificados, que fica feliz quando ocorrem esses ataques, porque já tem a encomenda, né, da própria empresa, né? Já gerou uma economia que depende desses ataques. Ou seja, Rodolfo, você falou uma coisa interessante agora, porque eu estava conversando com os russos outro dia e o espírito é exatamente isso. Porque a gente tem que olhar uma coisa, pessoal, por isso que eu não gosto, eu falo sempre o seguinte, às vezes me mandam umas análises aí da guerra na Ucrânia, escrito por um americano, um mesmo brasileiro, um francês. Cara, esses caras, sinceramente, não fazem uma imersão na cultura russa, que é o caso que a gente faz aqui, a gente procura entender a cabeça do russo. Mas o pessoal não entende exatamente isso que você falou, que é a maneira russa de ver as coisas, que é uma maneira mista. A Rússia é uma encruzilhada ali entre a Ásia e a Europa, essa é que é a verdade. Então o russo, ele herdou um pouco do fatalismo do oriental. E eu estava conversando com o russo uma vez e ele usou exatamente essa expressão, falou, olha, é assim mesmo. A gente sabe que é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Então, para um ocidental, eu acho muito difícil entender isso. Eu estava uma vez, me convidaram para um debate aí, e tinha um cara, o Rodolfo Ricardo, o cara falando sobre o exército russo. Para não ser deselegante, eu não falei nada, mas eu juro, eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Eu nunca ouvi alguém falar tanta besteira sobre o exército russo como esse cidadão. Mas é exatamente por causa disso, o pessoal não tem essa pegada que você tem, Ricardo, de entender a cabeça do russo. Que eles têm esse fatalismo mesmo. Para eles, é isso aqui. Eu conto sempre aquela história do Barsik, né? Do gato Barsik. Mostraram o vídeo pro russo. Mas que mais que ele poderia fazer? Bom, mas o cara destruiu a cidade. Então são essas coisas.